Hoje, você descobrirá a história completa da Bíblia. Você viajará pelo Antigo e Novo Testamento. Criação para a revelação final. Prepare-se para ser transformado nesta jornada épica. Cada página da Bíblia ganhará vida diante de seus olhos. A promessa é clara. O convite foi feito. Mergulhe e deixe a Bíblia transformar sua vida. Tudo começou no princípio, Adão e Eva. Antes do próprio tempo, no vazio absoluto, só Deus existia. Deus nunca teve um começo, ele sempre foi. Ele não tem origem. Ele é a origem de tudo. Ele não foi criado. Ele é o Criador. De repente, uma explosão de luz rasgou o vazio. Que haja luz, ordenou uma voz poderosa, e o universo cheio de um brilho ofuscante. Os céus se estenderam, e a terra se ergueu coberta por vastos oceanos e paisagens áridas. Deus examinou sua criação e em silêncio decidiu o próximo passo. Vamos, faça o homem à nossa imagem, com emoção. Ele esculpiu do pó um ser em sua semelhança de Adão. Ele declarou, e o homem abriu os olhos, contemplando um mundo recém-nascido, mas faltava algo. Deus viu a solidão nos olhos de Adão e, com firme resolução determinada, não é bom que o homem esteja só. Enquanto Adão dormia, Deus pegou uma costela e dela formou Eva. Ao acordar e ver, o espanto de Adão era completo, carne da minha carne. Adão exclamou incapaz. Desviar o olhar, Eva olhou de volta, com uma mistura de curiosidade e admiração em seus olhos. Reflexo de um mundo inexplorado, mas no jardim do Éden nem tudo era pacífico nas sombras. Uma figura astuta observava a serpente com um delicioso sorriso deslizou até Eva. Deus realmente disse que você não deveria comer de nenhuma árvore. O jardim sussurrou, costurando dúvida. Eva hesitou, mas respondeu que podemos comer o fruto de todas as árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não morrerá. A voz da serpente cresceu, mais intenso, cheio de sedução. Em vez disso, seus olhos serão abertos, e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. O desejo de conhecer o proibido acendeu no coração de Eva. Ela pegou a fruta e comeu também, oferecendo-o a Adão, que sem hesitar fez o mesmo. De repente eles perceberam sua nudez e sentiram vergonha pela primeira vez naquele momento. Jardim transformado. Os céus escureceram e trovão retumbou. Deus apareceu seu rosto, uma mistura de dor e fúria. O que você fez, Adão? Sua voz ressoou como um martelo. Adão, tremendo, apontou para Eva. A mulher que você me deu me ofereceu o fruto, e eu comi. Eva, com lágrimas nos olhos, murmurou: a serpente me enganou. O veredito foi rápido e devastador. Amaldiçoada é a terra por causa de ti. Em dor comerás dela todos os dias da tua vida, declarou Deus, e para Eva multiplicarei grandemente a tua dor. No parto em dor trarás. Para as crianças, a serpente foi condenada a rastejar sobre o seu ventre e comer pó. A harmonia de o Éden foi destruído para sempre. Adão e Eva, expulsos do paraíso, enfrentaram uma dura e mundo desconhecido. Enquanto eles se afastavam, o jardim desapareceu de sua vista e o pôr do sol fora do Éden foi manchado de vermelho pela criação do universo, cheio de maravilhas e tragédias. Marcaram o início de uma história eterna, de luta, redenção e esperança no árido. Caim e Abel. Planície leste do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, o primogênito, trabalhou arduamente sob o sol escaldante, limpando ervas daninhas. Abel, seu irmão mais novo, conduziu seu rebanho através do pastagem, seu rosto iluminado por uma peça desconhecida para Caim. Um dia Caim gritou: Abel, Deus parece satisfeito com você, mas não com minhas ofertas. O que você tem que eu não tenho? Abel, acariciando gentilmente um de seus, os cordeiros, responderam calmamente: que é o coração, irmão?
Deus olha para o coração. As palavras de Abel ecoaram na mente de Caim, como uma bateria implacável. Os dias passaram e a inveja cresceu dentro dele como uma escuridão. Sombra, uma noite. Sob um céu estrelado, Caim tomou uma decisão. Venha para o campo comigo. Amanhã, ele disse a Abel, seus olhos escondendo sua verdadeira intenções. Ao amanhecer, os irmãos se encontraram no campus. A tensão era palpável, o ar denso. Por que Deus favor você e não a mim? Caim perguntou, sua voz um sussurro perigoso. É sobre nossa fé, Caim. Deus quer que ofereçamos sinceramente o melhor, respondeu Abel, sem saber da iminência. Ameaça. De repente, a calma do campo foi quebrada por um som áspero. Caim, com uma pedra na mão, atingiu Abel na cabeça. Abel caiu no chão. Seus olhos se encheram com surpresa e dor. Caim, meu irmão, ele murmurou diante. Sua voz foi silenciada para sempre. A terra, que até aquele momento tinha sido um palco da vida, tornou-se a primeira testemunha do crime mais antigo. O sangue de Abel encharcou a terra. Clamando por justiça aos céus, Caim, com mãos trêmulas e manchadas de sangue, olhou horrorizado para o que ele tinha feito. De repente, uma voz ecoou em sua mente, forte e onipotente: onde está seu irmão, Abel? Eu não sei, sou eu, meu irmão. O guardião Caim respondeu com a voz embargada pelo medo e pela culpa. Deus declarou severamente sua: o sangue do meu irmão clama a mim. Da terra você será amaldiçoado e banido de esta terra que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão. Naquele momento, a vida de Caim mudou para sempre. A terra, que antes dava fruto sob seus cuidados, tornou-se estéril. Ele vagou como um pária marcado pelo seu pecado, sobrecarregado por ser o primeiro assassino em história. A tragédia de Caim e Abel foi gravada no coração da humanidade, lembrete eterno dos poderes destrutivos da inveja e do ódio. O tempo passou, mas a terra se tornou corrupta. A maldade do homem era grande. Deus, olhando para baixo com tristeza, decidiu acabar com a depravação. Nesta escuridão, um homem se destacou por sua Arca de Noé. Justiça. Noé. A voz de Deus trovejou profunda e clara. Noé, eu decidi destruir tudo. Carne para a terra está cheia de violência. Por causa deles, construir uma arca de madeira de cipreste, fazer compartimentos na arca e cobri-lo por dentro e por fora com piche sem hesitação. Noé obedeceu. Ele trabalhou incansavelmente, cada golpe de martelo ressoando como um julgamento contra a corrupção do mundo. Seus vizinhos zombavam dele, suas risadas pingando desprezo. Construindo um barco em terra firme. Noé, você está louco. O julgamento está chegando. Noé respondeu, seu voz firme e olhos cheios de convicção. Dias se transformaram em meses e meses em anos. Finalmente a arca foi concluída. Leve sua família e 2 de cada tipo de animal. O dilúvio cobrirá a terra. Deus ordenou que a tensão aumentasse enquanto os animais, liderados por uma força invisível, marchavam. Na arca as portas se fecharam e um silêncio ameaçador envolveu a terra. Então o céu escureceu de repente. As primeiras gotas caíram seguidas de uma chuva torrencial implacável. A princípio curioso, as pessoas logo entraram em pânico. Noé estava certo. Eles gritaram, correndo para a arca, batendo desesperadamente nas portas. Nos deixe, mas era tarde demais. As águas subiram rapidamente, engolindo cidades e montanhas dentro da arca. Noé e sua família ouviram o tumulto da voz divina. Julgamento, seus corações cheios de medo, mas também de esperança a Deus. Por que nos perguntou a um dos filhos de Noé, sua voz tremendo? Porque achamos favor em seus olhos. Noé respondeu, suas palavras imbuído de gratidão e admiração. Por 40 dias e 40 noites. A chuva não cessou. A arca subiu sobre as águas, flutuando em um mar sem fim. A destruição dos gritos lá fora desapareceu.
substituída pelo som assustador da água, e o ranger da madeira. Finalmente o dilúvio diminuiu, e a arca pousou no monte Ararat. Noé, tremendo, abriu a janela e relas, pelo menos uma pomba na terceira tentativa. A pomba voltou com uma folha de oliveira em sua bico. A terra está seca. Noé anunciou, sua voz cheia de: espero que Deus tenha falado novamente. Deixe a arca, você e sua família povoem a terra. E, multiplicar com lágrimas nos olhos, Noé obedeceu. Construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Eu estabeleço minha aliança com vocês, disse Deus, sua voz ecoando no ar fresco. Nunca mais destruirei toda a vida. Pelo dilúvio, coloquei meu arco-íris nas nuvens, e ele será um sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris brilhante e cheio de cores apareceu no céu, simbolizando a promessa de Deus. Noé e sua família, que estavam na terra renovada, esperavam o futuro com esperança, sabendo que testemunharam e sobreviveram ao maior julgamento que a terra já teve. Conhecido através dos filhos de Noé, Deus reiniciou o repovoamento da terra, dando origem a vários povos, a humanidade unida por uma única língua reunida na vasta planície de a Torre de Babel. Shinar, vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus, declarou Nimrod. Seu líder nos deixou fazer um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados por toda a face da terra. O projeto progrediu rapidamente, tijolos empilhados, e a torre subiu imponentemente em direção ao céu. Mais alto, Nimrod ordenou que ele tocasse o firmamento. Mas no céu, Deus observou. Olhe, ele disse aos anjos, o povo está unidos e todos falando a mesma língua. O que eles começaram a fazer não será impossível para eles. De repente, o barulho do trabalho interrompeu um trabalhador, pedindo mais tijolos, o que foi recebido com uma resposta incompreensível. Responda o que você disse. Ele perguntou, seu rosto cheio de confusão. A resposta foi torrente de palavras ininteligíveis. O que está acontecendo? Gritou Nimrod, tentando restaurar a ordem. Mas as palavras não faziam mais sentido. A confusão se espalhou como um incêndio rápido e devastador. Não consigo entender, você fala claramente num piscar de olhos. A comunicação se transformou em caos. Amigos de longa data se entreolharam com olhos cheios de desespero. Nimrod fez algo que eles imploraram, mas até mesmo seus comandos não conseguia superar o balbucio de línguas. Que Deus nos puniu, gritou um ancião, sua voz tremendo de medo. Reverente, devemos nos dispersar. De repente o trabalho parou. A grande torre foi abandonada. Um testemunho da ambição humana e divina. Grupos de julgamento de pessoas, agora divididos pela linguagem, se distanciaram do conjunto familiar em diferentes direções, buscando novas terras, onde pudessem entender um ao outro. Nimrod, em pé na base de a torre, examinou seus arredores. A cidade que ele havia imaginado era desmoronando. Isso não pode ser. Ele murmurou ainda. Sabia que tinha sido dominado por um distante, maior força do alto. Deus observou a dispersão. Então será ele declarado, sua voz ecoando com autoridade e tristeza. A humanidade se multiplicará e encherá a terra, mas não se esquecerá do custo de seu orgulho. A torre se tornou uma ruína, uma lembrança do dia em que Deus confundiu as línguas e espalhou a humanidade pela terra. Mais tarde, Deus escolheu uma família para se tornar as pessoas que trariam o Messias prometido ao mundo. Uma noite, enquanto as estrelas brilhavam, a promessa a Abraão, brilhantemente uma voz celestial irrompeu na vida de Abraão e disse: deixe seu pátria e casa de teu pai e vai para a terra. Eu te mostrarei. Esta voz não era audível aos ouvidos, mas era mais claro e poderoso do que o rugido de qualquer tempestade. Farei de você uma grande nação. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam.
e por meio de ti todos os povos da terra serão abençoados. O coração de Abrão bateu ferozmente. Sem hesitação, ele respondeu aqui: Estou, Senhor, eu farei a tua. Na manhã seguinte ele compartilhou a revelação com sua esposa Sarai. Estamos indo embora. Ele disse sua voz, firme e surpresa. Sarai perguntou: Para onde eu não sei, Abrão? Respondeu seu, olhos cheios de determinação. O Senhor nos guiará. A partida foi repentina a Abrão. Sarai, seu sobrinho, partiu com todos os seus bens em uma jornada rumo ao desconhecido. As terras familiares foram deixadas atrás e o deserto se estendia diante deles uma noite enquanto acampavam sob o céu estrelado. Céu, a voz de Deus falou novamente para sua prole: Eu darei isso. Terra Abrão, contemplando as vastas terras de Canaã, sentiu o peso do divino promessa. Mas a jornada não foi isenta de provações em suas andanças do verde planícies de Canaã para os reinos misteriosos e místicos do Egito. Abrão enfrentou desafios e provações, mas também constantes reafirmações da promessa de Deus. Olhe agora em direção aos céus e conte as estrelas, se você for capaz. Assim também será a sua descendência. Anos se passaram e a espera pela prole arrastou Sarai em desespero e, perdendo a fé na promessa divina, entregou sua serva Agar a Abraão. Desta união nasceu Ismael, que se tornaria o pai de uma numerosa nação. O povo árabe era inimigo histórico do povo de Israel, mas Deus não havia esquecido sua promessa. Finalmente Sarai, já avançada em anos, deu à luz Isaque. A alegria encheu a casa de Abraão e Sara. Deus nos trouxe risos. Sara disse, com a voz cheia: Com alegria todos os que ouvirem isto rirão comigo. O chamado de Abraão marcado, o início de uma grande nação. A promessa se estendeu não somente a Abraão, mas também à sua descendência. Uma linhagem que incluiria reis e profetas e, eventualmente, o Salvador do mundo. Isaque cresceu e se casou com Rebeca Rosei do Egito, com quem teve os gêmeos Esaú e Jacó. Esaú tornou-se pai de... E Jacó, pai dos israelitas, teve 12 filhos. E filho, seu penúltimo filho José, recebeu a promessa feita à sua família. Esse chamado despertou inveja em seus irmãos, que o venderam como escravo em Egito. Mas José, com a orientação de Deus, saiu da escravidão para se tornar o braço direito do faraó do Egito. Então uma fome devastadora atingiu a terra e seus irmãos, em busca de comida, vieram para o Egito, sem saber que o poderoso governador que encontraram era o irmão que eles tinham traído. Eu sou Joseph. Ele finalmente revelou lágrimas em seus olhos. Aquele que você vendeu, Egito, mas não tema, pois Deus me enviou aqui para preservar suas vidas. José mais tarde chamou Israel e perdoou seus irmãos e mudou toda a sua família para o Egito, na terra fértil de Isaque. O povo de Israel se estabeleceu então, numerando 70. Anos se passaram e as 70 pessoas cresceram surpreendentemente em número. Mas novo dinastia de Faraó subiu ao trono. Este povo israelita tornou-se muito numeroso e poderoso. Murmurou Moisés e o Êxodo. Faraó, sua voz, cheia de desconfiança. Se eles com nossos inimigos, eles poderiam nos derrotar. Nós devemos agir com um gesto repentino. Ele ordenou escravizar os israelitas, deixá-los fazer tijolos sem descanso. Deixe-os construir nossas cidades. Mantenha-os sob um pesado. O jugo da transição foi brutal para os israelitas, que antes viviam em prosperidade. Encontraram-se acorrentados. Mais rápido gritaram os supervisores, chicotes cortando o ar, e a carne não há descanso para o escravos. Moisés, nascido durante este tempo de opressão, foi salvo de uma ordem cruel.
pelo faraó para matar todos os bebês do sexo masculino, jogue a criança no Nilo ordenado. O faraó, mas a mãe de Moisés, com o coração pesado, escondeu seu filho em uma cesta e colocou-o no rio enquanto se banhava no Nilo. A princesa egípcia descobriu uma cesta. É um bebê hebreu. Ela exclamou, levantando a criança com ternura. Eu darei um nome. Ele Moisés, porque eu o tirei da água. Moisés cresceu no palácio, mas ele nunca esqueceu suas raízes. Um dia, observando um capataz egípcio espancar um escravo hebreu. A raiva o consumiu para ele gritou, matando o egípcio em um acesso de raiva. Sabendo, sua vida estava em perigo. Ele fugiu para o deserto. Anos de escravidão desgastaram-o. Os israelitas, exaustos e desesperados, clamaram a Deus: Salva-nos, Senhor. Livra-nos disto. Opressão. Deus ouviu seus clamores. No deserto, uma sarça queimou, mas não foi. Consumiu Moisés. Agora um pastor se aproximou cautelosamente. Moisés chamou Deus. Voz do mato aqui. Estou eu. Ele respondeu, caindo em seus joelhos. O arbusto disse: Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito. Eu te enviarei ao faraó para trazer meu povo do Egito. Quem sou eu para ir ao faraó? Perguntou a Moisés com a voz cheia de: Temo que estarei com você. Deus garantiu que você liderará os israelitas para uma terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. Moisés, seguindo o comando divino, voltou ao Egito, confrontando o faraó com coragem. Deixe meu povo ir, ele declarou, sua voz ecoando pela sala do trono. O faraó, com um olhar frio, respondeu: Quem é o Senhor que eu deve obedecer a sua voz? Não deixarei Israel ir às pragas. Começaram as águas o Nilo virou sangue. Os peixes morreram e o fedor encheu a terra. Sapos, moscas e os piolhos invadiram as casas, semeando o caos. Moisés, implore ao seu Deus para parar com isso. O faraó implorou, mas cada vez que as pragas cessavam, seu coração endurecia mais uma vez. Mas haverá uma praga final. Moisés advertiu a morte do primogênito. Na escuridão da noite, o anjo da morte passou pelo Egito. Gritos de angústia encheram o ar quando as famílias acordaram e encontraram seus primogênitos sem vida. O faraó gritou, sua voz quebrada pela dor: Pegue seu povo e deixe isso. Lugar então, depois de 400 anos no Egito, os israelitas partiram sob a liderança de Moisés com 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas. No total, Moisés os conduziu em direção ao Mar Vermelho, mas logo o faraó mudou de ideia. O exército os perseguiu, ele ordenou, e os carros de guerra correram atrás deles pelo mar. Os israelitas: Desesperado, você nos trouxe aqui para morrer, Moisés. Eles gritaram, medo palpável em suas vozes. Confiam no Senhor. Respondeu, levantando seu cajado. Instantaneamente o mar separou as águas, formando muros de cada lado e um caminho seco. Moisés emergiu e o povo cruzou o fundo do mar. Como o exército egípcio rapidamente se aproximou do outro lado, Moisés estendeu a mão mais uma vez e as águas se fecharam, enterrando a perseguição em uma torrente de divino julgamento. Agora livre, o povo celebrou com canções e danças: O Senhor é meu força e minha canção. Eles cantaram: Ele tem sido minha salvação. A jornada pelo deserto começou a trazer consigo novas provações. A água era escassa e a fome os atormentava. Por que você nos tirou do Egito para morrer aqui? Eles reclamaram. Moisés, clamando para Deus, testemunhou a água brotar de uma rocha e o pão do céu cobrir o chão cada manhã no monte. Se Deus entregou sua lei, eu sou o Senhor teu Deus. Ele declarou: Da nuvem de glória não terás outros deuses
diante de ti. E o povo trêmulo concordou com o pacto, mas a tentação rapidamente se seguiu. Enquanto Moisés estava na montanha, eles fizeram um bezerro de ouro. Estes são seus. Deuses de Israel gritaram, a ira de Deus explodiu, mas Moisés intercedeu, perdoou os seus pecados. Senhor, ele implorou, e se não me riscar do teu livro que tens, escrito, a misericórdia prevaleceu, e a jornada continuou. Anos de peregrinação, deserto foram duramente marcados pela rebelião e provisão de fé e julgamento no final. Eles chegaram à fronteira da terra prometida. Moisés, velho e cansado, olhou para seu... Gente, eu não vou cruzar com você, ele disse, sua voz cheia de emoção. Joshua te guiará. Seja forte e corajoso com essas palavras. Moisés bid a Deus, e o povo de Israel se preparou para tomar posse da terra que Deus havia prometido a eles. Ancestrei Josu, carregando o manto de Moisés, estava diante do Jordão e suas águas, Josué e a terra prometida, rugindo à frente. Prepare tudo em 3 dias. Cruzaremos, ele ordenou. Sua voz cheia de determinação. Os sacerdotes avançaram, carregando a arca de aliança. Quando eles tocaram a água, o rio parou, criando um caminho seco. Para frente, Josué gritou, e o povo cruzou, seus corações cheios de admiração. E espero que o primeiro grande desafio esteja à frente de Jericó, com sua imponente muros inquebráveis. Antraguei Jericó em suas mãos, disse o Senhor a Josué. Cercou a cidade com todos os seus guerreiros uma vez por dia durante 6 dias. 7º dia, circunde a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão o sino. Trombetas, a tensão era palpável. Dia após dia os israelitas marchavam, silenciar seus passos ecoando contra as paredes. Os habitantes de Jericó, observando de cima Jered, e lançou insultos. No 7º dia, ao som das trombetas, Josué gritou: grite, porque o Senhor lhe deu a cidade. Os muros desabaram com um estrondo ensurdecedor. Os israelitas, com gritos de vitória, tomaram a cidade, cumprindo a ordem divina de não poupar nada vivo. Mas a conquista continuou com batalhas ferozmente disputadas em Gibeon. Uma coalizão de reis se levantou contra Israel. Josué liderou seus homens sem hesitação em uma marcha noturna. A batalha estava feroz, e quando o dia parecia terminar, Josué levantou a voz para o céu: filho, fique parado sobre Gibeon, e você, lua, no vale de Ailon. O sol parou, e a lua parou, estendendo o dia até os israelitas venceram completamente seus inimigos. Nunca houve um dia como aquele. Anais registrados, quando o Senhor atendeu a voz de um homem. A campanha militar se estendeu, cada vitória enchendo os corações dos cananeus de terror. A cidade de Azor, o mais forte dos reinos do norte, caiu em uma batalha épica. Queime a cidade. Joshua comandou, garantindo que Azer nunca mais representaria uma ameaça. Finalmente, após anos de guerra, a terra tinha descanso. Josué, envelhecido mas destemido, reuniu o povo em Sião. Escolha hoje a quem você servirá. Ele proclamou, sua voz ressoando com uma mistura de autoridade e paixão. Mas quanto a eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo, lembrando-nos dos milagres e a orientação divina, respondeu com uma só voz: serviremos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus. Sob a liderança de Josué, os israelitas tomaram posse da terra prometida com provisão de Deus. Mas quando Josué faleceu, a terra prometida enfrentou uma nova realidade com a partida de seu líder. Israel se viu em um ciclo constante de espírito, altos e baixos espirituais. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Todos faziam como achavam adequado. O povo, esquecendo-se dos mandamentos de Deus, voltou-se para os ídolos dos países vizinhos. Nações em resposta. Deus levantou nações para oprimi-los. Vamos clamar. Os israelitas clamaram ao Senhor em seu desespero, e Deus misericordioso enviou juízes para libertá-los em meio à anarquia e ao pecado.
o clamor de Israel, pois um rei ficou mais alto. Queremos ser como as outras nações, eles disseram ao profeta Samuel. Nós, Israel, clamou por um rei, e o escolhido foi Saul. Inicialmente, Saul liderou com coragem, mas orgulho, e a desobediência logo turvou seu julgamento em uma ocasião em que ele ofereceu sacrifícios que somente Samuel deveria executar. Você agiu tolamente, Samuel o repreendeu. Seu reino não durará. O Senhor buscou um homem segundo a sua vontade. Rei Davi. Coração que o homem era Davi, um jovem pastor de Belém. Quando o profeta Samuel o anjo, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Enquanto isso, um espírito maligno atormentava Saul para acalmá-lo. Eles trouxeram Davi, a música acalmou o rei Davi e rapidamente ganhou fama, especialmente após seu confronto com o gigante filisteu Golias, que é esse filisteu incircunciso, que desafia os exércitos do Deus vivo. Clamou Davi com uma funda e uma pedra. Ele derrubou Golias e com a espada do gigante cortou sua cabeça. Israel, celebrado. Mas o ciumento Saul viu Davi como uma ameaça. Saul tentou matar Davi várias ocasiões, mas Davi sempre escapou. Eventualmente Saul caiu em batalha contra os filisteus, mortalmente ferido. Ele caiu sobre sua espada. Davi, filho de Jessé, reinará. Reconheceu a todos. Davi, agora rei, uniu as tribos e conquistou Jerusalém, tornando a cidade sua. David maiúsculo foi um rei corajoso e justo, mas não sem pecado. Em um momento de fraqueza, ele viu Betseba, a esposa de Urias, trazê-la para mim. Ele ordenou. Após um caso que levou ao assassinato de Urias, o profeta Natã confrontou David. Você é o homem. Davi, quebrado, clamou: pequei contra o Senhor. Apesar do seu pecado, Deus renovou o seu. Promete a Davi que sua casa e seu reino durarão para sempre. Davi governou por 40 anos, e assim por diante. Em seu leito de morte, ele instruiu seu filho Salomão a ser forte e ser um homem que obedecesse. Decretos do Senhor. Salomão, famoso por sua sabedoria, começaram. Rei Salomão, seu reinado pedindo um coração discernente, portanto, dê ao seu servo coração discernente para governar o seu povo. Ele pediu a Deus, que lhe concedeu não somente sabedoria, mas também riqueza e honra. A Salomão construiu o templo em Jerusalém. Era um lugar de adoração majestosa, mas em sua velhice Salomão foi levado, desviado por suas mais de 1000 esposas, para outros deuses. Seu coração não era perfeito com o Senhor seu Deus, e as consequências de sua idolatria marcaram o início do fim dos Estados Unidos. E próspero reino Salomão, o sábio rei de Israel, fechou os olhos pela última vez. A morte marcou o fim de uma era gloriosa, e a incerteza pairava sobre o reino. Seu filho Roboão ascendeu ao trono, mas o fardo da coroa provou ser pesado demais para ele. A nação se dividiu imediatamente. 10 tribos se uniram, formando o reino do norte, conhecido como Israel. Divisão do reino e o profeta Elias. Governo de Jeroboão. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão, estabelecendo o reino do sul, conhecido como Judá, com sua capital em Jerusalém. Mas Jeroboão, líder do reino do norte, temendo que seu povo pudesse retornar a Jerusalém para adorar, cometeu o impensável: eu construirei 2 esculturas de ouro. Ele declarou, uma em Betel e a outros em Dan: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra. Do pecado de Jeroboão do Egito, levou Israel à idolatria. Os profetas levantaram suas vozes em advertência, mas a nação mergulhou mais profundamente na corrupção. Os 19 reis do norte reino seguiu este caminho. Todos eram maus e perversos. Ninguém procurou Deus, mas o pior foi Acabe. Durante o reinado de Acabe, a escuridão caiu sobre Israel. Jezabel, a esposa do rei, introduziu a adoração a Baal, o deus cananeu da prosperidade,
construiu altares para Baal. Comandou Jezabel sua influência sobre Acabe, comandando o povo atraído por promessas de prosperidade se afastaram do Senhor nesta era de idolatria que Deus levantou. Elias, um profeta de palavras ardentes e fé inquebrável como o Senhor, o Deus de Israel, vive diante de quem estou, e não haverá nem dia nem chuva. Estes anos, exceto pela minha palavra, Elias proclamou diante do atônito Acabe. E assim foi por 3 anos. Os céus se fecharam, e a seca devastou. Aterrissou o confronto final entre Elias e os profetas de Baal. Veio o Monte Carmelo, convoca todo Israel, e os 450 profetas de Baal Eliada desafiam. Acabe encheu o monte de expectativa, e os profetas de Baal clamaram seu Deus da manhã até o meio-dia, se cortando e dançando freneticamente. Quando era a vez de Elias, ele disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel. Desceu fogo do céu, consumindo o sacrifício, a madeira, pedras e a água. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O povo exclamou, caindo em reverente medo. Os profetas de Baal foram executados. E Elias orou para que nuvens de chuva se reunissem e uma grande tempestade acabasse com o... Mas a fúria de Jezabel logo se manifestou. Elias fugiu para o deserto, deprimido e desejando morrer. Senhor, chega, tire minha vida. Mas um anjo do Senhor fortaleceu-o, levantou-se e comeu. Ele disse que a jornada é longa, mas Israel não deu ouvidos à voz de Deus. Cativeiro, idolatria e injustiça prevaleceram. A ira de Deus, manifestada como julgamento. A Síria, um império expansionista e cruel, avançou contra Israel. O Senhor enviou a Assíria como a vara da sua ira, proclamou o profeta Isaías. A sombra da invasão pairava sobre Israel, e o medo se espalhava como fogo selvagem. Deus nos abandonou. Eles choraram, lembrando das palavras ignoradas dos profetas. O reino do norte caiu, e a poderosa Síria entrou na cidade. O caos reinou. Levem os homens, mulheres e crianças, gritaram os soldados assírios, destruindo tudo. Casas queimadas, e os gritos dos cativos encheram o ar. Israel, você que esqueceu seu Deus agora, enfrentar o julgamento que lhe foi anunciado, murmurou um velho com os olhos cheios de lágrimas, enquanto ele estava. Acorrentaram os israelitas, acorrentaram-nos e humilharam-nos. Foram levados para o exílio. Os filhos de Israel se espalharam pelas terras da Assíria, e a identidade do reino do norte desapareceu. O reino de Israel, outrora florescente e abençoado, foi desmantelado. No entanto, no meio da tragédia, as palavras de esperança suportaram. O Senhor não esqueceu o seu. Pessoas fiéis sussurravam, agarrando-se à promessa de redenção. Judá, o reino do sul, não conseguiu aprender com a queda de Israel. Os reis de Judá e o povo zombaram das advertências do rei Jaim. Desafiador queimou o rolo das profecias de Jeremias. Mas a palavra do Senhor não poderia ser silenciado assim. No ano 597 antes de Cristo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém. A tensão era insuportável. Por que não ouvimos Jeremias algum? Lamentou Zedequias, aterrorizado. Procurou profetas conselho em segredo. Se você se render, você viverá. Jeremias advertiu, mas o rei não teve coragem de obedecer. Após 18 meses de cerco, as muralhas de Jerusalém foram violadas. A brutalidade dos babilônios não conhecia limites. Queimar o templo. Ordenou Nabucodonosor destruir a cidade. Chamas devorou o templo, o palácio e as casas. O céu noturno iluminou-se com um brilho da destruição. Zedequias tentou fugir, mas foi capturado. Diante dos olhos do rei, seus filhos foram massacrados. Esta será a última coisa. Você vê, declarou o capitão babilônico antes de cegar o rei e acorrentá-lo. Ele, os sobreviventes acorrentados e humilhados, foram conduzidos em longas filas
em direção à Babilônia. Nosso Deus nos abandonou, eles cararam. Mas mesmo ali, a voz de Deus não estava. Silenciado por Daniel, Sadraque e Abednego, Deus demonstrou seu poder. E fidelidade e promessas de redenção e restauração ecoaram em meio à desolação. Os planos que tenho para vocês são para o seu bem-estar, proclamou o Senhor. Por meio de Jeremias, eu os trarei de volta a esta terra, depois de 70 anos no exílio. A mudança veio, retorno do exílio. Inesperadamente, Ciro, o grande rei da Pérsia, conquistou a Babilônia de forma histórica. O Senhor, o cavaleiro, me deu todos os reinos da terra. Ciro anunciou em um decreto surpreendente, e ele me encarregou para lhe edificar um templo em Jerusalém, que qualquer pessoa do seu povo suba e reconstrua a casa do Senhor. Senhor, o decreto espalhou-se rapidamente entre os exilados. Zorobabel, um descendente de Davi, use como líder. O Senhor abriu uma porta. Ele declarou com convicção: vamos retornar e reconstruir o templo. Cheios de esperança, os judeus começaram sua longa jornada de volta para, ao chegar em Jerusalém, encontraram ruínas e desolação. Esta era a cidade do nosso Deus. Eles murmuraram lágrimas, enchendo seus olhos. Zerubabel, implacável, reuniu o povo. Vamos começar com o altar. Vamos adorar o Senhor. Primeiro a construção começou com grande entusiasmo, mas logo enfrentaram zombarias e ameaças de inimigos. O que são essas? Judeus fracos fazendo eles zombaram de Neemias resoluto. Organizou-o. As pessoas trabalham com uma mão e seguram suas armas com a outra. Ele ordenou: nosso Deus lutará por nós. Em 52 dias, os muros foram concluídos. A vitória foi. Comemorou com uma solene dedicação a renovação da aliança com toda a nação. Deus chorando e se alegrando. Mas essa joy durou pouco. O eco dos profetas desapareceu, e um profundo silêncio tomou conta dos céus de Israel, que antes ressoava com as palavras de Deus, agora permanecia assustadoramente silenciosa. O período intertestamentário começou, marcado pelo governo estrangeiro e conflitos internos. Alexandre o Grande, com seu exército imparável, varreu o mundo conhecido, incluindo a Judéia, sob domínio grego. Adotaremos sua cultura, ele declarou, sem saber que seu império se fragmentaria após sua morte. Os sucessores de Alexandre, o Toi, no Egito, e os Cícidas, na Síria, lutaram pelo controle de a região da Judéia. Entre essas potências, tornou-se o domínio tórico inicial no campo de batalha era suportável, mas a opressão aumentou para um nível. Tentativa de erradicar a fé judaica, proibir seus rituais. O rei ordenou erigir um altar a Zeus no templo. O descontentamento se transformou em fúria, isto é, uma abominação. Os judeus clamaram na pequena cidade de Modim. Um padre idoso, Matatias, se rebelou contra todo aquele que é leal ao Senhor. Siga ele, gritou, matando um enviado grego que tentou forçá-lo a sacrificar aos pagãos. Deuses, a centelha da rebelião foi acesa. Seus filhos, os Mecabes, lideraram uma guerra de guerrilha contra os opressores. Judá Macabe, conhecido como Martelo, tornou-se famoso por sua bravura e estratégia. Vamos lutar por nossa liberdade e nossa fé. Ele proclamou batalha após batalha. Os Maquebés derrotaram os exércitos Saúde. Em um confronto decisivo, Judá dirigiu-se ao seu exército confiando no Senhor dos Exércitos. É melhor morrer na batalha do que para ver a destruição da nossa nação. Contra todas as probabilidades dos judeus, prevaleceu no ano 164 a.C. Eles recuperaram Jerusalém e purificaram a templo, mas o conflito continuou. A ascensão de Roma no horizonte trouxe um novo desafio. Em 63 a.C., Pompeia, a grande período
intertestamentário, o general romano entrou em Jerusalém. Este território agora faz parte do Império Romano. O império que ele declarou que a Judéia se tornou uma província romana, governada por procuradores e fantoches do Senado romano. Herodes, o grande, astuto e implacável, subi ao trono com apoio romano, construirei o templo mais magnífico. Ele prometeu tentar conquistar o povo, mas seu reinado foi marcado por tirania. Embora os profetas permanecessem em silêncio, a fé em um Messias vindouro permaneceu viva, preparando-se para um novo capítulo em história sagrada. No silêncio da noite, o céu sobre Belém iluminou-se. Jesus de Nazaré. Inesperadamente, os pastores que cuidavam de seus rebanhos foram surpreendidos por uma visão celestial. Não tenham medo, proclamou um anjo seu, voz ecoando com autoridade divina. Trago-vos boas novas que serão de grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Enquanto os pastores corriam em direção a Belém, em um humilde estábulo, o jovem, a mãe olhou com admiração e amor para o recém-nascido Jesus. Ela sussurrou, lembrando-se das palavras do anjo Gabriel: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Alto Joseph, seu marido, aproximou-se, seu rosto cheio de admiração e responsabilidade. Maria, o que os profetas predisseram aconteceu. Ele disse firmemente de você: vem aquele que governará Israel. A calma do estábulo foi interrompida pela chegada dos pastores. Vimos anjos. Eles exclamaram sem fôlego, anunciando o nascimento do Salvador. Ao ver a criança, eles caíram de joelhos, adorando-o com profunda reverência. Glória a Deus nas alturas e na terra a paz. Eles proclamaram no Oriente. Os reis magos afiados, observadores das estrelas, notaram um sinal único no céu. Uma estrela nos guiou. Eles declararam resolutamente, seguindo a estrela. Eles viajaram grande distância até chegarem Jerusalém. Onde está o rei dos judeus que nasceu? Eles perguntaram ao rei Herodes. Vimos a sua estrela e viemos a ele adorá-lo. Herodes, perturbado e cheio de medo, consultou os sacerdotes e escribas em Belém da Judeia. Responderam: pois assim está escrito pelo profeta: e vocês, Belém, na terra de Judá, não é de modo algum o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um governante que pastoreará meu povo Israel. Vá e procure o menino. Herodes disse aos magos, escondendo suas intenções sinistras: quando você o encontrar, me informe, para que eu também possa ir adorá-lo, guiado mais uma vez pela estrela. Os magos chegaram ao local onde estava o menino e, ao verem Jesus, ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra, presentes dignos de um rei. Nós vimos o rei, eles disseram. Suas vozes cheias de devoção avisaram em sonho para não retornarem a Herodes. Tomou um caminho diferente de volta para sua terra. Herodes, furioso ao perceber que foi enganado, ordenou um massacre brutal, matar todos os meninos menores de 2 anos em Belém e seus arredores. Ele gritou, sua voz cheia de ódio. Um anjo do Senhor apareceu em sonhou com José, levantou-se e ordenou que pegasse a criança e sua mãe e fugisse para Egito. Para Herodes: procura a criança para matá-lo. José, com o coração na garganta, obedeceu imediatamente. A jovem família escapou na noite, deixando para trás a terra de sua ancestrais. Deus está conosco, Maria sussurrou, segurando seu filho. Anos depois da morte de Herodes, um anjo apareceu novamente para José: levanta, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam a vida da criança estão mortos. José, Maria e Jesus retornou e estabeleceu-se em Nazaré, cumprindo assim outra profecia. Ele será chamado de Jesus Nazareno. Cresceu e chegou o tempo de começar seu ministério junto ao rio Jordão. João, o Batista, proclamou em alta voz o arrependimento, pois o reino dos céus está próximo.
para aqueles. Quem se aproximou das águas foi Jesus de Nazaré, batiza, mijou, diz: Jesus, tu vens a mim? João exclamou espantado. Preciso ser batizado por ti. Com um olhar firme e calmo, Jesus respondeu: deixa assim por enquanto, pois é adequado para nós cumprirmos toda a justiça. Quando ele emergiu da água, os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba, enquanto uma voz ressoava: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali estava presente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, do Jordão. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, durante os quais foi tentado pelo diabo. 3 tentações, 3 vitórias. Então, o diabo fugiu derrotado e anjos vinham para atender Jesus. A provação havia sido superada e a fé prevaleceu enquanto Jesus se recuperava. Recebeu uma notícia terrível. João Batista tinha sido preso. Era hora de se mover. Ele foi embora, Nazaré, e foi para Cafarnaum, uma cidade às margens do mar da Galileia, onde Jesus escolheu seus 12 apóstolos e vidas transformadas, com um simples siga ao lado deles. Ele, pregado nas cidades, vilas e campos: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus pregou nas sinagogas e no templo, mas também falou nas casas, ao ar livre, nas praias e nas praças públicas. Jesus percorreu aldeias, fazendo bem e libertando todos os oprimidos pelo diabo. Ele curou os doentes, alimentou os famintos e restaurou a visão. O cego endireitou o aleijado, fez o coxo andar, deu audição ao surdo. Leprosos purificados libertavam os possuídos e ressuscitavam os mortos. Ele era a revelação final de Deus para a humanidade. Ele foi chamado de Emanuel, que significa Deus. Nós, Jesus, ensinamos com autoridade, revelando os mistérios do reino dos céus. Através de parábolas, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e, plantada em seu campo, embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das plantas de jardim e se torna uma árvore, para que os pássaros do céu venham e façam ninhos em seus galhos. Seus ensinamentos e milagres transformaram vidas, mas também desafiaram os poderes estabelecidos. Este homem não vem de Deus, os fariseus alegavam, porque ele não observa o sábado. Confrontando-os, Jesus declarou que o Filho do Homem é Senhor do sábado e realizou maravilhas. Milagres em Caá. Ele transformou água em vinho. Seu primeiro milagre surpreendeu a todos. Quem estava lá, faça o que quer que ele diga a você. Mary tinha instruído no Monte das Bem-aventuranças. Ele declarou que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele acalmou uma tempestade profunda com apenas um comando. Jesus disse: fique quieto, fique quieto. Seus discípulos se perguntaram: quem é esse que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Ela alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes e ressuscitou Lázaro dos mortos. Com um chamado, Lázaro veio para o quarto. Ele confrontou os líderes religiosos com a parábola do bom samaritano, desafiando-os a ir e fazer o mesmo que ele. O ensino mais profundo, o Sermão da Montanha, redefiniu a lei com clareza penetrante. Você ouviu o que foi dito, mas eu digo a vocês que em cada sermão e ensinamento sobre milagres, Jesus revelou a profundidade de amor divino e o chamado a uma vida de fé e justiça. Então a fama de Jesus cresceu e os líderes religiosos conspiraram contra ele. É melhor que um homem morra por... O povo disse que as tensões entre Caifás, o sumo sacerdote em Jerusalém, estavam aumentando. Jesus, testemunhando a opressão e a corrupção no templo, derrubou as mesas dos cambistas
e expulsou os comerciantes. Está escrito que minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Sua ação foi um desafio direto às autoridades religiosas que começaram a conspirar para matar ele. Mas Jesus sabia que sua hora havia chegado e reuniu seus discípulos para uma última ceia num cenáculo em Jerusalém. Antes da última ceia, o ar estava cheio de tensão. Um de vocês vai me trair, ele anunciou de repente, e o impacto de suas palavras deixou todos atordoados. É eu, Senhor? Eles perguntaram um, depois de outro, medo e surpresa em suas vozes. Judas, seu coração se encheu de... A escuridão apenas murmurou: é eu, Mestre Jesus. Com um olhar penetrante, responde Voca. Disse isso durante a ceia. Jesus tomou o pão, partiu-o e deu-o aos seus discípulos: tomai e comei, este é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, deu graças e o passou adiante. Bebam todos vocês, pois este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, aliança derramada para o perdão dos pecados. A solenidade do momento era tangível. Cada discípulo sentiu o peso pesado de suas palavras. Ele os instruiu: faça isso em memória de mim. Jesus sabia que esse ato se tornaria o pedra angular da fé cristã. Depois do jantar, Jesus conduziu seus discípulos para o jardim do Getsêmani. Minha alma está sobrecarregada de tristeza até a morte. Ele confiou para Pedro, Tiago e João. Ele se retirou para rezar sua agonia, assim profundo que seu suor era como gotas de sangue. Pai, se é possível, deixe isso. Passe de mim o cálice, mas não como eu quero, mas como tu queres. Ele orou, aceitando seu destino. De repente, Judas apareceu com uma multidão armada saudando o mestre. Ele disse, traindo Jesus com um beijo em uma reviravolta drástica. Jesus foi preso e os discípulos fugiu, deixando-o sozinho nas mãos de seus inimigos. Você está traindo o Filho do Homem. Com um beijo, disse Jesus, olhando para Judas. Com tristeza, os deuses o prenderam e os discípulos fugiu em terror. Jesus foi levado perante o Sinédrio, onde foi interrogado e espancado. No se você é o Cristo, os principais sacerdotes exigiram. Se eu dissesse a eles, eles não vão. Creia que Jesus respondeu, mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à mesa, mão direita do poder de Deus. Você é então o Filho de Deus. Insistiu que você dissesse que eu sou Jesus. Declarou com um grito de raiva o alto. O padre rasgou suas vestes. Blasfêmia! Ele merece morrer de madrugada. Ele foi levado perante Pilatos, o governador romano. Você é o rei dos judeus? Pilatos perguntou. Você diz. Então Jesus respondeu. Pilatos, não encontrando nenhuma falha nele, ofereceu-se para a liberta. De acordo com a Páscoa, tradição, quem quereis que vos solte Baraba ou Jesus, que se chama o Cristo? A multidão, incitada pelos líderes religiosos, clamou: Barabus, e o que farei com Jesus? Crucifica-o. Eles gritaram: crucifica. Jesus foi brutalmente açoitado, seu corpo dilacerado e sangrando os soldados romanos. Crucificação e ressurreição. Zombou dele, colocando uma coroa de espinhos e um manto púrpura sobre ele. Granizo, mate o rei. Os judeus o golpearam na cabeça e o levaram para Golgota, carregando a sua própria cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que são. Fazendo Jesus orar enquanto pregavam na cruz ao lado dele, 2 ladrões estavam crucificados. Zombou dele. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós os outros. Reconhecendo sua falta, disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares em tua casa. Reino. Jesus, com um tom de compaixão, respondeu: verdadeiramente, eu te digo, hoje você estará comigo no paraíso ao meio-dia.
A terra foi mergulhada. Na escuridão, Jesus, com um grito de agonia, exclamou: meu Deus, por que você me abandonou logo depois que ele deu seu último suspiro? Acabou, a terra tremeu, e o véu do templo foi rasgado em dois. Um centurião romano testemunhou tudo isso, exclamou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Jesus foi sepultado em um novo túmulo, e uma grande pedra foi rolada na entrada. 3 dias depois, ao amanhecer, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo com especiarias. Mas de repente eles viram que a pedra havia sido removida. Por que você procura os vivos entre os mortos? Disse um anjo radiante. Ele não está aqui. Ele está. Ressuscitou. O milagre ocorreu. As mulheres, cheias de admiração e alegria, correram para contar. Os discípulos Pedro e João correram para o túmulo. O Senhor ressuscitou. Eles disseram. Jesus, espantado, apareceu a Maria Madalena no jardim Raboni. Ela exclamou, ajoelhando-se diante dele: vá e diga a meus irmãos que estou subindo para meu Pai e seu Pai. Jesus instruiu. Jesus apareceu aos seus discípulos em várias ocasiões, mostrando-lhes as feridas nas mãos e o lado da paz. Esteja com você, ele disse, e soprando sobre eles, ele acrescentou: receba o Espírito. Espírito. Finalmente, no Monte das Oliveiras, Jesus reuniu todos eles. Autoridade tem. Foi-me dado no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei você, e eis que estou com você sempre, até o fim do mundo. Enquanto ele os abençoava, ele foi elevado ao céu, e uma nuvem o escondeu. A visão dos discípulos olhando para o céu, ouviu a voz de 2 homens, vestido de branco. Por que você está olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi levado de você para o céu e retornará da mesma forma como você o viu. Vão atrás de Jesus. Ascensão. Os discípulos retornaram a Jerusalém cheios de fervor e antecipação. Vamos esperar pela promessa do Pai, disse Pedro, relembrando as palavras de Jesus. Unidos em oração, eles esperaram no cenáculo, sem saber quando o Espírito Santo viria. No dia da Pentecostes, um som como um vento forte encheu a casa onde eles estavam sentados. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, começando a falar em diferentes línguas. A multidão que se reuniu ficou surpresa. Como é que cada um de nós os ouve falando em nossa língua nativa? Eles se perguntaram. Pedro, de pé com os 11, levantou a voz e declarou: homens de Judeia e todos os que habitam em Jerusalém, isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias Deus diz que derramarei meu Espírito sobre todas as pessoas. Pedro, a pregação foi direta e franca. Arrependam-se e sejam batizados cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, pelo perdão dos seus pecados. Naquele dia, 3.000 pessoas foram adicionadas à igreja. A comunidade de crentes cresceu rapidamente, compartilhando tudo o que tinham e testemunhando com poder. Porém, logo surgiu a oposição de Pedro e João ao curar um mendigo no portão do templo. Foram presos em nome de Jesus de Nazaré. Levante-se e andar. Pedro declarou quando interrogado pelo sinédrio. Pedro respondeu corajosamente: nós não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. A perseguição se intensificou. Steven, cheio de graça e poder, realizava grandes prodígios e sinais entre o povo. Incapazes de resistir à sua sabedoria, seus adversários o acusaram falsamente e o levaram perante o sinédrio. Vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Steven exclamou antes de ser apedrejado até a morte. Suas últimas palavras foram uma oração por perdão. Senhor,
não os leve a este pecado. O martírio de Stephen desencadeou uma perseguição generalizada, espalhando os crentes por toda a Judéia e Samaria. Filipe 1:7. Diáconos pregaram em Samaria, e muitos se converteram ao longo de uma estrada deserta. O único etíope foi encontrado lendo o livro de Isaías. Você entende o que está lendo? Filipe perguntou a ele enquanto ele explicou o evangelho que o único acreditou e foi batizado Saulo de Tarso, um feroz. O apóstolo Paulo e a visão de João. Perseguidor da igreja, recebeu cartas do sumo sacerdote para prender cristãos em Damasco, mas em seu jornada uma luz do céu o cercou, e ele caiu no chão. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Uma voz perguntou: Quem é você, Senhor Saulo? Respondeu: Eu sou Jesus, quem você é. Perseguindo, levantes, vá para a cidade, e você será informado do que deve fazer cego. E tremendo, Saulo foi levado a Damasco como discípulo enviado pelo Senhor para orar por ele. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu na estrada, enviou-me para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Escamas caíram dos olhos de Saulo e ele foi batizado. A partir daquele momento ele se tornou o apóstolo Paulo, o grande missionário de o Evangelho. Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, levaram o Evangelho às nações gentias. Em cada cidade enfrentaram oposição e perigo, mas também viram grandes conversões. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Declarou corajosamente que o Concílio de Jerusalém se reuniu para discutir se os gentios deveriam seguir a lei de Moisés. Pedro, relembrando sua visão na casa de Cornélio, disse: Por que testamos a Deus colocando um jugo sobre o pescoço dos discípulos que nem nossos pais, nem nós fomos capazes de suportar? Crer que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. A decisão foi: claro que os gentios não deveriam suportar o peso da lei. Paulo continuou sua missão enfrentando naufrágios, açoites e prisões em Atenas. Ele declarou que Deus havia esquecido os tempos da ignorância. Agora ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam em Éfeso. Grandes milagres acompanhou sua pregação. O nome do Senhor Jesus foi engrandecido e muitos, abandonando a magia, queimou publicamente seus livros. Eventualmente ele foi preso, mas Paulo pôde ser julgado em Roma em sua viagem à capital do império. Enfrentou um terrível naufrágio. O navio se despedaçou completamente, mas todos os passageiros e tripulantes estavam milagrosamente salvos de acordo com a promessa de Deus. A Paulo: não temam. Ele havia dito: Deus me concedeu a vida de todos que navegaram comigo. Chegaram na ilha de Malta enquanto coletava lenha para uma fogueira. Uma víbora mordeu o pescoço de Paulo. Ele é um assassino. A justiça não o deixa viver. Murmuraram os ilhéus, esperando que ele caísse morto. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e continuou como se nada tivesse acontecido. É um Deus. Eles exclamaram com espanto. Deus usou seu servo para curar todos os doentes da ilha, incluindo o pai do principal oficial da ilha. Pus os maltes gratos. Enviou Paulo a Roma com todas as suas necessidades atendidas. Para Paulo, preso em Roma, escreveu cartas às igrejas e aos seus companheiros, fortalecendo e encorajando crentes. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, escreveu ele aos Filipenses. Seu espírito indomável era evidente. Até mesmo nas cadeias sua paixão pelo Evangelho era contagioso e sua influência profunda, enquanto Peter, John e outros, os apóstolos, continuaram seu ministério em Jerusalém e além em uma visão divina. Pedro foi encaminhado à casa do centurião Cornélio, abrindo assim a porta do Evangelho aos gentios. Na verdade, eu entendo que Deus não mostra parcialidade, declarou Pedro, mas em todas as nações, todo aquele que o teme e faz o que é certo
é aceitável a Deus. Ele, exilado na ilha de Patmos, o apóstolo João recebeu uma mensagem apocalíptica, visão que se tornaria o livro do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele ouviu Jesus dizer que a visão de João, cheia de símbolos e profecias, oferecia esperança e desafio à igreja perseguida, assegurando-lhes que a vitória final pertence a Cristo. Mas em 17 de julho de 64, a cidade de Roma, que abrigava mais de 1 milhão de pessoas, foi mártires e a expansão do cristianismo. Incendiado, Nero, o imperador vestido de ator, subiu ao topo da Torre de Menos e assistia ao espetáculo horripilante das chamas devorando a cidade. O fogo ardeu por 7 noites e 6 dias. Quando as chamas se extinguiram, 70% da cidade estava em ruínas. Dos 14 distritos de Roma, 10 foram devastados pelo fogo. Os 4 bairros menos afetados, densamente povoados por judeus e cristãos, deu a Nero a razão perfeita para lançar a culpar os cristãos. Nero comandou uma perseguição brutal à igreja e então começou a crucificá-los. Gritou que havia escassez de cruzes de madeira tão grande era o número de crentes crucificados. Os crentes foram amarrados a postes cobertos de piche e queimados vivos. Iluminar as noites de Roma foi um verdadeiro massacre. Paulo, mais uma vez preso, foi trancado em uma masmorra, um porão subterrâneo, escuro, úmido e insalubre. Eu lutei a boa luta. Ele escreveu a Timóteo daquela prisão, sabendo que seu fim estava próximo. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora a coroa dos justos me espera na escuridão de sua cela. O idoso e o apóstolo Paulo, acorrentado, escreveu sua última epístola com a consciência de sua iminente. O martírio não o assustou. Pelo contrário, encheu-o de fé. Finalmente, no ano 67 depois de Cristo, Paulo foi decapitado com sua morte. O mundo perdeu um dos seus maiores defensores da fé, mas o seu legado perdurou e o seu testemunho inspirou muitos. Permanecer firmes na fé, como os apóstolos se tornaram mártires. A fé cristã se espalha com vigor renovado. Os cristãos se reúnem em casas e catacumbas, compartilhando a ceia do Senhor e encorajando uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros. Outro João exortou em suas cartas que o amor vem de Deus. A igreja também começou a se organizar com anciãos e bispos, liderando as comunidades. A queda de Jerusalém 70 AD. Código foi um golpe devastador, mas também marcou um ponto de virada. Os cristãos que atenderam ao aviso de Jesus fugiram para Pela e outras cidades. A destruição o templo ressaltou a verdade de que a verdadeira adoração não se limita a um lugar físico, mas está centrada em Cristo. A igreja continuou a espalhar para o norte da África o sangue dos mártires. É a semente da igreja. Apesar da perseguição à igreja, cresceu a conversão de figuras proeminentes como Justino Mártir, um pagão filósofo que abraçou a fé cristã e argumentou que o cristianismo era verdadeira filosofia. Ao longo deste período de 50 anos, os textos que hoje compõem o Novo Testamento foram escritos 4 evangelhos, criação da Bíblia. Surgiram cada um com sua própria perspectiva única: Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos sinóticos retrataram Jesus de ângulos complementares. Jesus é o Rei dos Judeus. Mateus declarou, cheio de citações do Antigo Testamento, que ele é o Messias prometido. Marcos, com sua mensagem direta e concisa. Estilo destacou Jesus, o servo sofredor, uma mensagem dirigida aos romanos, focado mais em seus atos do que em suas palavras. O Filho do Homem descreveu Lucas, o médico gentil, com atenção meticulosa aos detalhes históricos e ênfase na humanidade perfeita de Jesus. Jesus, o homem perfeito, cheio de Espírito Santo. O Evangelho de João, escrito no final do 1º século, confronta gnosticismo. Jesus,
é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, afirmou claramente João selecionou. 7 milagres e 7 declarações do tipo: eu sou, para provar a divindade de Cristo. No princípio era a palavra, e a palavra era com Deus, e a palavra era Deus. O livro de Atos, uma continuação de... A história narra a expansão da igreja primitiva de Jerusalém, através de Antioquia e Éfeso. A fé cristã se espalhou pelo mundo, não tem conclusão. Eles disseram, porque a história da igreja continua. E finalmente, o último livro de A Revelação do Novo Testamento. A Revelação é uma profecia, livro sobre o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo à Terra. Profecias que ainda não se cumpriram, mas que em breve se cumprirão. Escrito por João, através das visões que ele teve na ilha de Patmos. Ele escreveu: eu vi um novo céu e uma nova terra. Ele escreveu: o Cordeiro vence a besta, a nova Jerusalém desce de céu. A história da igreja não terminou com aqueles textos. Somos herdeiros e continuadores da igreja, nascidos no Pentecostes. O mesmo Espírito que moveu os apóstolos nos guia hoje, se você quiser. Entenda o último livro da Bíblia, Apocalipse. Você precisa clicar neste vídeo se você acha que Apocalipse é um livro sobre a destruição. Você está completamente enganado. O Apocalipse nos diz o que acontecerá antes, durante e depois da destruição, segunda vinda de Cristo. Você precisa saber disso. Não se esqueça de apoiar este vídeo com um like e compartilhar este completo. História da Bíblia.